Lucas Mendes tinha apenas 12 anos quando sua vida mudou para sempre. Naquela terça-feira chuvosa de março, ele estava sentado no assento 32F do voo 447 da American Airlines, voando de Miami para Washington, D.C. Ao seu lado, sua mãe, Helena, revisava documentos de trabalho em seu laptop, enquanto o menino observava as nuvens através da janela oval. Lucas não era um garoto comum. Desde os 8 anos, ele devorava livros sobre aviação, sistemas de navegação e procedimentos de emergência. Seu quarto era um verdadeiro museu aeronáutico, com miniaturas de aviões penduradas no teto, posteres de aeronaves famosas nas paredes e uma estante repleta de manuais técnicos que a maioria dos adultos consideraria entediantes. Seu sonho era se tornar piloto comercial, e ele levava isso tão a sério que havia memorizado procedimentos de emergência de diversos modelos de aeronaves. "Mãe, esse é um Airbus A320neo", Lucas comentou animado, ajeitando os óculos de armação vermelha no nariz. "Pode transportar até 194 passageiros e tem um alcance de 6.500 quilômetros. É equipado com motores CFM LEAP 1AI. "Lucas, querido", Helena interrompeu com um sorriso carinhoso, sem tirar os olhos da tela. "Eu sei que você ama aviões, mas preciso terminar essa apresentação antes de chegarmos a depois de Cristo." O menino assentiu, acostumado. Sua mãe era advogada e viajava frequentemente a trabalho. Lucas aproveitava cada voo como uma oportunidade de observar, aprender e fantasiar sobre o dia em que estaria no comando de uma aeronave como aquela. O voo transcorria tranquilo quando, de repente, cerca de 40 minutos após a decolagem, um barulho estranho ecoou pela cabine. Não era o zumbido normal dos motores. Era algo diferente, mais grave, seguido por uma vibração que fez alguns passageiros se entreolharem preocupados. Lucas endireitou-se no assento, todos os seus sentidos em alerta. Ele conhecia aquele som dos documentários que assistia compulsivamente. O coração começou a bater mais rápido. "Senhoras e senhores, aqui é o comandante Peterson", a voz surgiu no sistema de som, tentando soar calma, mas carregando uma tensão perceptível. "Estamos experimentando algumas dificuldades técnicas. Por favor, permaneçam em seus assentos com os cintos afivelados." A cabine explodiu em murmúrios nervosos. Helena fechou o laptop e segurou a mão do filho. "Está tudo bem, amor. Só uma turbulência." Mas Lucas sabia que não era turbulência. Ele olhou pela janela e viu fumaça saindo do motor esquerdo. Seu estômago gelou. "Mãe", ele sussurrou, apertando a mão dela. "O motor está falhando." Antes que Helena pudesse responder, o avião inclinou-se bruscamente para a esquerda. Máscaras de oxigênio caíram do teto. Gritos ecoaram pela cabine. A voz do piloto retornou, agora visivelmente tensa. "Perdemos o motor número 1. Estamos trabalhando para estabilizar a aeronave. Mantenham a calma e sigam as instruções da tripulação." O pânico tomou conta do avião. Passageiros choravam. Alguns rezavam, outros agarravam-se aos braços das poltronas com força. Uma comissária de bordo tentava acalmar um senhor que hiperventilava algumas fileiras à frente. Lucas respirou fundo, forçando seu cérebro a funcionar. Ele havia lido sobre isso. Sabia que um Airbus A320 poderia voar com apenas um motor, mas precisava de altitude e controle adequados. O problema era que o avião estava perdendo altitude rapidamente, e pelas janelas, ele podia ver que estavam sobre o oceano, longe da costa. Foi então que algo ainda pior aconteceu. Um grito agudo veio da parte da frente da aeronave, seguido por vozes confusas da tripulação. Uma comissária surgiu correndo pelo corredor, o rosto pálido, falando urgentemente no interfone. Lucas conseguiu ouvir fragmentos. "Piloto inconsciente. Não sei o que fazer. Preciso de ajuda médica." O sangue de Lucas gelou. Ele olhou para a mãe, que também havia ouvido e estava visivelmente apavorada. "Existe algum médico a bordo?" A comissária gritou, sua voz quebrando. "Por favor, é urgente. Um dos nossos pilotos desmaiou e o comandante está passando mal." 2 pessoas se levantaram e correram para a cabine. Lucas viu quando a porta da cabine de comando se abriu brevemente, e o que viu fez prender a respiração. O comandante estava curvado sobre os controles, claramente debilitado, enquanto o copiloto jazia imóvel na cadeira.
O avião começou a inclinar mais acentuadamente. O alarme de perda de altitude soou, aquele bip-bip-bip inconfundível que Lucas reconheceu dos vídeos de acidentes aéreos que estudava. "Nós vamos morrer!" alguém gritou. "Meu Deus, alguém faça alguma coisa!" Lucas sentiu as mãos tremerem, mas sua mente estava em outro lugar. Ele fechou os olhos e visualizou o cockpit de 1 a 320. Conhecia cada botão, cada alavanca, cada tela. Tinha simulado emergências centenas de vezes em jogos de simulação de voo extremamente realistas que jogava religiosamente. Sabia os procedimentos, os códigos, as sequências. Mas ele era apenas uma criança. Quem o levaria a sério? Lucas! A voz da mãe estava distante, mas ele mal a ouvia. O menino abriu os olhos, desafivelou o cinto e levantou-se. "Lucas, o que você está fazendo?" Helena tentou segurá-lo, mas ele já estava no corredor. "Eu posso ajudar", ele disse, e havia uma determinação em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. "Você é uma criança. E essas pessoas vão morrer se alguém não fizer nada." Lucas correu pelo corredor inclinado, segurando-se nos encostos das poltronas. Passageiros o observavam com expressões de descrença e confusão. Ele chegou à frente da aeronave onde a comissária-chefe, Karen, estava com o médico examinando os pilotos. "Por favor, volte para seu assento." Karen ordenou ao vê-lo. "Eu sei pilotar." Lucas gritou, a voz aguda mas firme. "Eu estudei Airbus A320. Conheço os procedimentos de emergência." "Garoto, este não é momento para brincadeiras", o médico disse severamente, sem tirar os olhos do comandante. "Ele está tendo um ataque cardíaco. O outro está inconsciente, provavelmente intoxicação alimentar." "Então quem está pilotando o avião?" Lucas perguntou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Ninguém", Karen sussurrou, e a realização do horror tomou conta de todos ali. "O piloto automático está ligado, mas estamos perdendo altitude. Em 10 minutos, estaremos no oceano." "Então me deixe tentar." Lucas implorou. "Eu sei o que fazer. Estudei isso a vida toda." Karen olhou para o menino magricela de 12 anos, com óculos vermelhos e cabelo despenteado, e então para os 192 passageiros aterrorizados atrás dele. Ela estava diante da decisão mais impossível de sua vida. Confiar a vida de quase 200 pessoas a uma criança, ou aceitar que todos morreriam quando o combustível acabasse ou o avião caísse. "Você tem que estar brincando", o médico sussurrou. Mas Karen viu algo nos olhos de Lucas. Conhecimento, determinação e, mais importante, ausência de pânico. Todo mundo no avião estava à beira do colapso nervoso, exceto aquele garoto. "Qual é o procedimento para falha de motor em 1 a 320? Ela perguntou rapidamente. Lucas não hesitou. Desligar o motor afetado, transferir combustível se necessário, aumentar potência no motor operacional, compensar guinada com leme, manter velocidade mínima de 200 nós, preparar para pouso monomotor. Karen arregalou os olhos. "Qual é a altitude mínima segura para a reinicialização do sistema?" 3.000 pés, mas não recomendado abaixo de 5.000. Se o reboot falhar, você perde controle total da aeronave. Eram respostas técnicas, precisas, de alguém que realmente estudará aquilo. Karen tomou a decisão mais louca de sua carreira. "Está bem. Entre." O médico protestou. "Você está maluca. Ele é uma criança. E nossas outras opções são..." Karen retrucou. "Você sabe pilotar um avião, doutor?" Silêncio. Lucas entrou na cabine de comando, e o que viu confirmou seus piores medos. O comandante Peterson estava semiconsciente, respirando com dificuldade, enquanto o copiloto permanecia desacordado. O painel à frente brilhava com alertas vermelhos e amarelos. Altitude, 12.000 pés e caindo. Velocidade, 180 nós, perigosamente baixa. Tudo bem, Lucas murmurou para si mesmo, tentando controlar o tremor nas mãos. "É só um simulador. Você já fez isso 1000 vezes." Mas não era um simulador.
Era real. As vidas de quase 200 pessoas dependiam dele. Lucas sentou-se na cadeira do copiloto, seus pés mal alcançando os pedais. Ele ajustou o assento para frente, erguendo-se para ter melhor visão. Suas mãos tocaram os controles, o SID-Stick à sua direita, e ele sentiu a vibração da aeronave lutando para se manter no ar. Ok, primeiro, o motor, ele falou em voz alta, ajudando-se a pensar. O motor 1 está queimado, mas o 2 está operacional. Ele olhou para o painel de empuxo e confirmou. O motor direito estava em potência máxima, compensando a perda do esquerdo. Mas não era suficiente. O avião estava pesado demais, com muito arrasto. Preciso reduzir arrasto. Recolher flaps. Não, espera, não posso fazer isso nessa velocidade. Lucas respirou fundo. Sua mente corria pelos procedimentos. Ele precisava primeiro estabilizar a aeronave, depois pensar no pouso. Piloto automático está ativado, mas não está compensando adequadamente, ele observou, lendo os displays. Modo fly-by-wire está degradado para modo direto. Sistema hidráulico verde, amarelo. Perdi a redundância. Suas mãos foram para o teclado do FMS, Flight Management System. Ele digitou comandos, ajustando os parâmetros de voo. O avião respondeu ligeiramente, a inclinação diminuindo um pouco. Bom, agora, comunicação. Lucas pegou o headset e colocou na cabeça, ajustando o microfone. Sua voz tremeu quando pressionou o botão. Miami Center. Aqui é voo 447, código de emergência 7700. Temos uma emergência crítica. Ambos os pilotos estão incapacitados e estou assumindo os controles. Houve uma pausa. Voo 447, confirme. Você disse que está assumindo os controles? Afirmativo. Eu sou um passageiro. Tenho 12 anos, mas conheço os procedimentos do A320. Preciso de ajuda urgente. A pausa foi ainda maior desta vez. Lucas podia imaginar o caos que suas palavras haviam causado no centro de controle. Voo 447. Entendido. Mantenha a calma. Estamos direcionando você para o aeroporto mais próximo. Você consegue manter a aeronave estável? Estou tentando, senhor. Perdi o motor 1 e estou perdendo altitude. Altitude atual, 10.500 pés, descendo a 800 pés por minuto. Copiei, 447. Estamos conectando você com o instrutor de voo da Airbus. Aguarde. Lucas manteve as mãos firmes nos controles enquanto esperava. Ele olhou pela janela e viu o oceano abaixo, as ondas parecendo cada vez mais próximas. O alarme de altitude tocava incessantemente. Voo 447, aqui é capitão Richard Morrison, instrutor sênior da Airbus. Filho, você está indo muito bem. Agora, preciso que você me ouça com atenção. Consegue ver o display de navegação à sua frente? Sim, senhor. Ótimo. Você está a 47 milhas náuticas do Aeroporto Internacional de Nassau, nas Bahamas. É o aeroporto mais próximo. Vamos guiá-lo para lá. Primeiro, preciso que você aumente a potência do motor 2. Mas o motor já está em potência máxima. Verifique novamente. Olhe para o autothrottle. Ele pode estar limitado por segurança. Lucas verificou e, de fato, o autothrottle estava limitando a potência para proteger o motor. Com mãos trêmulas, ele desativou a limitação e avançou a alavanca de potência manualmente. O motor rugiu mais alto, e imediatamente ele sentiu a diferença. A taxa de descida diminuiu para 400 pés por minuto. Funcionou. A descida está mais lenta. Excelente, garoto. Agora, veja se consegue ajustar o compensador para reduzir o esforço no SID-Stick. Lucas seguiu as instruções, ajustando o trimestre. O avião ficou mais equilibrado, exigindo menos força para mantê-lo nivelado. Por 20 minutos agonizantes, Lucas seguiu cada instrução do capitão Morrison, fazendo ajustes finos, corrigindo o rumo, gerenciando sistemas.
A cada comando executado corretamente, ele ganhava um pouco mais de confiança. Mas o maior desafio ainda estava por vir: o pouso. Voo 447, você está a 15 milhas do aeroporto de Nassau. Altitude: 6.000 pés. Vamos iniciar o procedimento de aproximação. A voz do capitão Morrison soava encorajadora, mas tensa. Você consegue ver a pista? Lucas olhou pela janela. Através das nuvens, conseguiu distinguir a ilha abaixo e, como uma linha cinza no meio do verde e azul, a pista do aeroporto. Vejo a pista, senhor. Perfeito. Agora, está a parte mais difícil. Vou guiá-lo passo a passo. Você precisa reduzir velocidade e altitude gradualmente. Primeiro, vamos estender os flaps. Vê a alavanca de flaps à sua direita? Sim. Coloque em posição 1. Lucas moveu a alavanca. O avião tremeu ligeiramente quando as superfícies de controle se ajustaram. A velocidade começou a diminuir. Bom, agora, reduza a potência do motor para 75%. Use o autothrottle. Lucas fez o ajuste. O rugido do motor diminuiu, e o avião começou a descer mais rapidamente. Altitude: 5.000 pés. Velocidade: 190 nós. Lucas reportou, sua voz mais firme agora. Excelente! Continue assim. Flaps para posição 2. A cada comando, Lucas executava com precisão crescente. Seus anos de estudo, todas aquelas noites em simuladores, estavam se mostrando valiosos. Mas a pressão era imensurável. Ele podia ouvir os murmúrios assustados da cabine atrás dele. Sentia o peso das vidas que dependiam de suas mãos pequenas e trêmulas. Trem de pouso, Lucas. Precisa baixar o trem de pouso, Morrison instruiu. Alavanca à sua esquerda, com formato de roda. Lucas encontrou a alavanca e a moveu para baixo. 3 luzes verdes acenderam no painel. 3 luzes verdes. Trem de pouso travado. Maravilhoso! Você está indo incrivelmente bem. Altitude: 3.000 pés. Velocidade: 165 nós. Perfeito! Flaps para a posição 3. E Lucas, prepare-se. Quando você estiver a 500 pés do solo, vou pedir para você puxar levemente o sidestick para arredondar a descida. Não puxe muito forte, ou você vai perder velocidade e estoliar. Apenas um movimento suave. Entendido, Lucas respondeu, o coração martelando no peito. O avião estava alinhado com a pista agora. Lucas podia ver os bombeiros e ambulâncias reunidos ao longo da pista, prontos para o pior. A imprensa já estava presente, câmeras apontadas para o céu. 2.000 pés, ele anunciou, a voz começando a tremer. Mantenha calma, filho. Você é um piloto agora. Os pilotos não entram em pânico. Aquelas palavras acalmaram Lucas. Ele respirou fundo, ajustou os óculos e focou. 1.000 pés. Velocidade: 150 nós. Flaps para posição completa. E prepare-se, quando eu disser, corte o motor. Cortar o motor? Lucas quase gritou. Confia em mim. Com apenas um motor, você tem força assimétrica. Vai ser mais fácil pousar com potência 0. 500 pés. Agora, Lucas. Puxe o sidestick suavemente. Arredondeie. Apenas um toque. Lucas puxou o controle. O nariz do avião ergueu-se ligeiramente. A taxa de descida diminuiu. Ele estava flutuando sobre a pista. 200 pés. 100 pés. Motor para idle. Corta o motor. Lucas puxou a alavanca de potência completamente para trás. O rugido cessou. O avião estava planando agora. Apenas a aerodinâmica o sustentando. 50 pés. 30 pés. O solo estava perigosamente próximo. Lucas manteve o nariz erguido, exatamente como havia visto em centenas de vídeos. 20 pés. 10 pés. Tudo. As rodas traseiras tocaram o asfalto com força. O avião quicou ligeiramente, depois as rodas dianteiras bateram.
Lucas pisou nos freios, e o avião desacelerou rapidamente, a pista se consumindo à frente. Mas eles estavam no chão, vivos. O avião finalmente parou a apenas 200 metros do fim da pista. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, a cabine explodiu em gritos, aplausos e choros de alívio. Pessoas abraçavam-se, riam, choravam. Alguns caíram de joelhos agradecendo. Lucas permaneceu sentado, as mãos ainda nos controles, mal conseguindo processar o que acabará de fazer. Karen entrou correndo na cabine e o abraçou com força. Você salvou todos nós. Você é um herói. Do rádio, veio a voz emocionada do Capitão Morrison, 447, bem-vindo a Nassau. Isso foi o melhor pouso de emergência que já testemunhei em 40 anos de aviação. Você é extraordinário, garoto. As portas do avião se abriram, e equipes médicas invadiram a aeronave para atender os pilotos. Helena apareceu, empurrando pessoas para chegar ao filho, e o abraçou chorando. Meu Deus, Lucas! Meu menino! O que você fez? Lucas fez o ajuste. O rugido do motor diminuiu, e o avião começou a descer mais rapidamente. Altitude: 5.000 pés. Velocidade: 190 nós. Lucas reportou, sua voz mais firme agora. Excelente! Continue assim. Flaps para posição 2. A cada comando, Lucas executava com precisão crescente. Seus anos de estudo, todas aquelas noites em simuladores, estavam se mostrando valiosos. Mas a pressão era imensurável. Ele podia ouvir os murmúrios assustados da cabine atrás dele, sentia o peso das vidas que dependiam de suas mãos pequenas e trêmulas. Trem de pouso, Lucas. Precisa baixar o trem de pouso, Morrison instruiu. Alavanca à sua esquerda, com formato de roda. Lucas encontrou a alavanca e a moveu para baixo. 3 luzes verdes acenderam no painel. 3 luzes verdes. Trem de pouso travado. Maravilhoso! Você está indo incrivelmente bem. Altitude: 3.000 pés. Velocidade: 165 nós. Perfeito! Flaps para posição 3. E Lucas, prepare-se. Quando você estiver a 500 pés do solo, vou pedir para você puxar levemente o sidestick para arredondar a descida. Não puxe muito forte, ou você vai perder velocidade e estoliar. Apenas um movimento suave. Entendido, Lucas respondeu, o coração martelando no peito. O avião estava alinhado com a pista agora. Lucas podia ver os bombeiros e ambulâncias reunidos ao longo da pista, prontos para o pior. A imprensa já estava presente, câmeras apontadas para o céu. 2.000 pés, ele anunciou, a voz começando a tremer. Mantenha calma, filho. Você é um piloto agora. Os pilotos não entram em pânico. Aquelas palavras acalmaram Lucas. Ele respirou fundo, ajustou os óculos e focou. 1.000 pés. Velocidade: 150 nós. Flaps para posição completa. E prepare-se, quando eu disser, corte o motor. Cortar o motor? Lucas quase gritou. Confia em mim. Com apenas um motor, você tem força assimétrica. Vai ser mais fácil pousar com potência 0. 500 pés. Agora, Lucas. Puxe o sidestick suavemente. Arredondei. Apenas um toque. Lucas puxou o controle. O nariz do avião ergueu-se ligeiramente. A taxa de descida diminuiu. Ele estava flutuando sobre a pista. 200 pés. 100 pés. Motor para idle. Corta o motor. Lucas puxou a alavanca de potência completamente para trás. O rugido cessou. O avião estava planando agora. Apenas a aerodinâmica o sustentando. 50 pés. 30 pés. O solo estava perigosamente próximo. Lucas manteve o nariz erguido, exatamente como havia visto em centenas de vídeos. 20 pés. 10 pés. Tudo. As rodas traseiras tocaram o asfalto com força. O avião quicou ligeiramente, depois as rodas dianteiras bateram.
Lucas pisou nos freios, e o avião desacelerou rapidamente, a pista se consumindo à frente. Mas eles estavam no chão, vivos. O avião finalmente parou a apenas 200 metros do fim da pista. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, a cabine explodiu em gritos, aplausos e choros de alívio. Pessoas abraçavam-se, riam, choravam. Alguns caíram de joelhos agradecendo. Lucas permaneceu sentado, as mãos ainda nos controles, mal conseguindo processar o que acabará de fazer. Karen entrou correndo na cabine e o abraçou com força. Você salvou todos nós. Você é um herói. Do rádio, veio a voz emocionada do Capitão Morrison. 447, bem-vindo a Nassau. Isso foi o melhor pouso de emergência que já testemunhei em 40 anos de aviação. Você é extraordinário, garoto. As portas do avião se abriram, e equipes médicas invadiram a aeronave para atender os pilotos. Helena apareceu, empurrando pessoas para chegar ao filho, e o abraçou chorando. Meu Deus, Lucas! Meu menino! O que você fez? Lucas finalmente permitiu-se sentir. Ele começou a tremer incontrolavelmente, as lágrimas correndo por trás dos óculos. Eu piloei, mãe. Eu realmente piloei. A história se espalhou como fogo. Antes mesmo de Lucas descer do avião, a notícia já estava nos principais canais de televisão do mundo. Garoto de 12 anos pousa avião e salva 192 vidas. O aeroporto de Nassau estava caótico. Jornalistas se aglomeravam, tentando conseguir uma foto, uma declaração. Lucas foi rapidamente cercado por seguranças e levado para uma sala VIP enquanto as autoridades trabalhavam para controlar a situação. O comandante Peterson foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos confirmaram que havia sofrido um infarto. O copiloto, vítima de intoxicação alimentar severa, estava estável mas desidratado. Ambos sobreviveriam, graças ao menino que assumirá os controles. Nas horas seguintes, Lucas foi entrevistado por investigadores da Junta Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB, autoridades da aviação civil e, surpreendentemente, pelo próprio presidente da Airbus, que ligou pessoalmente para parabenizá-lo. É extraordinário, disse o executivo, sua voz cheia de admiração. Nenhum de nossos simuladores poderia ter preparado alguém tão bem quanto a pura paixão e dedicação que você demonstrou. Você é um exemplo para todos os aspirantes a pilotos. As redes sociais explodiram. #LucasTheHero e #Miraculon447 tornaram-se trending topics mundiais. Vídeos de passageiros gravados durante o voo viralizaram, mostrando o momento em que Lucas entrou na cabine, os minutos tensos de incerteza e a euforia quando pousaram em segurança. Especialistas em aviação apareciam em programas de televisão, analisando cada aspecto do pouso. A maioria concordava que o que Lucas fizera era quase impossível. Pilotos profissionais declaravam que muitos adultos treinados não conseguiriam realizar tal façanha sob tanta pressão. O que esse menino fez, disse um piloto aposentado da Força Aérea em uma entrevista, requer não apenas conhecimento técnico, mas uma frieza emocional que raramente vemos. Ele manteve a calma quando todos ao redor entravam em pânico. Isso é qualidade de um verdadeiro piloto de elite. Passageiros do voo davam entrevistas lacrimosas, descrevendo Lucas como um anjo, um milagre, um presente de Deus. A mãe de 3 filhos que estava no voo disse: aquele menino me devolveu meus bebês. Ele me devolveu minha vida. Serei eternamente grata. Mas em meio a toda a celebração, Lucas permanecia surpreendentemente humilde. Na conferência de imprensa organizada no dia seguinte, com Helena ao seu lado, ele enfrentou dezenas de câmeras e microfones. Eu só fiz o que qualquer pessoa que amasse aviação faria, Lucas disse, sua voz ainda infantil mas firme. Eu estudei porque amo voar. Nunca imaginei que precisaria usar isso dessa forma. Estou feliz que todos estejam seguros, e agradeço ao Capitão Morrison por me guiar. Lucas, um repórter perguntou, você teve medo? O menino pensou por um momento. Sim, tive muito medo. Mas lembrei de algo que li sobre o comandante Sully Sullenberger, que pousou no rio Hudson. Ele disse que o treinamento assume o controle quando o medo tenta paralisá-lo. Eu tinha treinamento, mesmo que fosse só em simuladores. E funcionou.
A resposta madura impressionou a todos presentes. 3 dias após o incidente, enquanto Lucas ainda estava em Nassau dando entrevistas e participando de investigações, ele recebeu um telefonema que mudaria sua vida novamente. Lucas Mendes. A voz ao telefone era formal, oficial. Aqui é a secretária de comunicação da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos gostaria de convidá-lo para uma cerimônia em sua honra. Você aceitaria? Lucas olhou para a mãe, incrédulo. Helena, que estava ouvindo no viva voz, cobriu a boca com as mãos. Eu? Sim. Claro que sim. Maravilhoso. Faremos todos os arranjos necessários. O presidente está ansioso para conhecê-lo. Uma semana depois, Lucas Mendes, vestindo um terno azul marinho que sua mãe comprará especialmente para a ocasião, estava em um carro oficial cruzando os portões da Casa Branca. Seu coração batia tão forte quanto quando estava pousando o avião. Ele foi levado através dos corredores históricos, cada parede contando uma história da nação. Retratos de presidentes antigos o observavam enquanto ele caminhava, seus passos ecoando no mármore. Finalmente, ele chegou ao Salão Oval. O presidente estava lá, sorrindo calorosamente. Lucas, é uma honra conhecê-lo. Lucas apertou a mão do líder da Nação Livre, ainda tentando processar a surreal idade daquele momento. A honra é minha, senhor presidente. Vamos dispensar as formalidades. Você pode me chamar de senhor. Afinal, você é o herói aqui, não eu. A cerimônia foi transmitida ao vivo para o mundo. O presidente discursou sobre coragem, dedicação e o espírito humano indomável. Ele comparou Lucas aos grandes heróis americanos, pessoas que enfrentaram o impossível e venceram. Este jovem, o presidente declarou, com apenas 12 anos, demonstrou qualidades que esperamos de nossos melhores cidadãos. Coragem sob fogo, conhecimento aplicado com sabedoria e, acima de tudo, um sacrifício altruísta para salvar outras vidas. O presidente então entregou a Lucas a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil dos Estados Unidos. Lucas aceitou-a com lágrimas nos olhos, enquanto Helena chorava orgulhosa na plateia ao lado de passageiros do voo que foram convidados para testemunhar o momento. Lucas Mendes, o presidente continuou, você não apenas salvou 192 vidas naquele dia. Você inspirou milhões ao redor do mundo. Mostrou que a idade é apenas um número quando se trata de fazer a diferença. Você é oficialmente o salva-vidas mais jovem da história moderna da aviação. Os aplausos foram ensurdecedores. Mas o presidente tinha mais uma surpresa. Além disso, quero anunciar que a Academia da Força Aérea dos Estados Unidos está oferecendo a você uma bolsa de estudos integral para quando você completar idade suficiente. E a companhia aérea American Airlines garante que, assim que você tiver a licença adequada, terá um emprego esperando por você. Lucas mal conseguia acreditar. Tudo com que ele havia sonhado, tudo que parecia tão distante, estava sendo oferecido a ele. Após a cerimônia, o presidente levou Lucas para um tour privado pela Casa Branca. Eles visitaram a Situation Room, o escritório presidencial e até mesmo viram de perto o helicóptero Marine One. Você sabe, o presidente disse enquanto caminhavam pelo Jardim das Rosas. Quando eu era jovem, também tinha um sonho. Muitas pessoas disseram que era impossível. Mas eu persisti. E você, Lucas, já alcançou algo que muitos adultos nunca alcançarão. Você salvou vidas. Isso é o que realmente importa. Obrigado, senhor Lucas respondeu. Mas eu não fiz isso sozinho. O capitão Morrison me guiou. A Karen confiou em mim. Minha mãe me apoiou. Foram todas essas pessoas juntas. O presidente sorriu. E essa é outra marca de verdadeira grandeza. Humildade. Você vai longe, garoto. Os meses seguintes foram um turbilhão para Lucas. Ele retornou à escola, mas agora era uma celebridade. Colegas pediam autógrafos, professores o tratavam com uma reverência especial, e ele foi convidado para falar em inúmeros eventos. A American Airlines o nomeou embaixador jovem da aviação, um título criado especialmente para ele. Lucas viajou pelo país visitando escolas, falando sobre segurança aérea, inspirando jovens a perseguirem seus sonhos.
Ele apareceu em programas de televisão, desde talk shows até documentários sobre aviação. A National Geographic produziu um especial sobre o incidente Milagre no voo 447, que se tornou um dos documentários mais assistidos do ano. Mas talvez o momento mais emocionante foi quando Lucas visitou a fábrica da Airbus em Toulouse, França. Lá, ele foi recebido como royalty. Engenheiros que projetaram a 320 fizeram questão de conhecê-lo. Pilotos de teste o levaram para voar em simuladores avançados. E ele até teve a chance de sentar nos controles de um A350 real, ainda no chão, é claro. Você é o melhor marketing que poderíamos ter, brincou o CEO da Airbus durante um jantar em sua honra. Você provou que nossas aeronaves são tão intuitivas que até uma criança pode operá-las em uma emergência. Lucas corou, mas sorriu. De volta aos Estados Unidos, Lucas encontrou-se em uma posição única. Ele havia se tornado não apenas uma celebridade, mas um símbolo. Símbolo de que a paixão e dedicação podem superar qualquer barreira. Símbolo de que heróis vêm em todos os tamanhos e idades. A FAA, a Administração Federal de Aviação, criou um programa educacional especial chamado Projeto Lucas, destinado a incentivar jovens a estudarem aviação. Milhares de crianças ao redor do mundo começaram a se interessar por aviação após ouvir sua história. Mas nem tudo era glamour. Lucas ainda era um garoto de 12 anos tentando viver uma vida normal. Ele tinha lição de casa, provas na escola, brigas ocasionais com a mãe sobre tempo de tela. A fama trouxe desafios inesperados. Às vezes, ele confessou em uma entrevista meses depois, eu só quero ser o Lucas novamente. O garoto que adora aviões e joga videogame. Não o herói que todos esperam que seja. Helena percebeu a pressão que o filho estava enfrentando e tomou medidas para protegê-lo. Ela limitou as aparições públicas, garantiu que ele tivesse tempo com amigos normais e até o matriculou em sessões de terapia para ajudá-lo a processar o trauma do evento. O que ele fez foi extraordinário, Helena disse em uma entrevista para uma revista parental. Mas ele ainda é meu bebê. Preciso garantir que ele tenha uma infância, apesar de tudo. Um ano após o incidente, a American Airlines organizou uma reunião especial. Todos os 192 passageiros do voo 447 foram convidados para um evento em Miami, um encontro emocional que seria lembrado por todos os envolvidos. Lucas estava nervoso quando entrou no salão do hotel. Ele não havia visto a maioria daquelas pessoas desde aquele dia terrível e glorioso. Mas quando a primeira pessoa o reconheceu, a reação foi instantânea. Uma senhora idosa correu até ele e o abraçou com força, chorando. Você me deu mais tempo com meus netos. Como posso agradecer por isso? Um após o outro, passageiros se aproximaram. Alguns traziam presentes, outros apenas queriam apertar sua mão. Havia lágrimas, risos e incontáveis expressões de gratidão. Sarah Williams, a mulher com 3 filhos, trouxe toda a família. Suas crianças abraçaram Lucas como se ele fosse um tio favorito. Eles falam de você todos os dias, Sarah disse. Você é o super-herói real deles. O comandante Peterson estava lá também, recuperado do infarto mas aposentado da aviação. Ele caminhou até Lucas com lágrimas nos olhos. Rapaz, sua voz estava embargada. Você terminou o que eu comecei. Salvou meu avião, minha tripulação e meus passageiros. Não há palavras suficientes para agradecer. Senhor, Lucas respondeu, o senhor e seu copiloto mantiveram todos vivos até eu poder ajudar. Somos uma equipe. Peterson sorriu e o abraçou. Karen, a comissária-chefe, também estava presente. Ela havia sido promovida gerente de treinamento de tripulação, em parte devido à sua decisão corajosa naquele dia. Lucas, eu estava conversando com a diretoria, ela disse. Queremos implementar um novo protocolo baseado no que aconteceu. Se houver uma emergência médica na cabine, queremos que a tripulação pergunte se há passageiros com conhecimento de aviação, não apenas pilotos licenciados. Você mostrou que conhecimento pode vir de lugares inesperados. Isso é incrível! Lucas exclamou. O evento culminou com um vídeo emotivo mostrando depoimentos de cada passageiro, falando sobre como suas vidas mudaram desde aquele dia. Muitos haviam adotado um novo apreço pela vida. Alguns mudaram de carreira para perseguir sonhos adiados.
Outros simplesmente abraçavam suas famílias com mais força todas as noites. Vocês todos me deram um presente, Lucas disse quando foi convidado a falar. Eu era apenas um garoto que amava aviões. Mas vocês confiaram em mim no momento mais importante. Isso me ensinou que, às vezes, a vida nos coloca em situações impossíveis, e tudo o que podemos fazer é dar o nosso melhor. Obrigado por acreditarem em mim quando nem eu acreditava completamente. Não havia um olho seco no salão. Hoje, 5 anos após o incidente, Lucas Mendes tem 17 anos. Ele está prestes a se formar no ensino médio com honras. Já foi aceito na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, honrando a bolsa prometida pelo presidente, e possui sua licença de piloto privado, a mais jovem pessoa em seu estado a conquistá-la. Seu quarto ainda é um museu de aviação, mas agora inclui a Medalha Presidencial da Liberdade em uma moldura especial, ao lado de uma foto dele com o presidente. Na parede oposta, há uma imagem ampliada do voo 447 pousando em Nassau, tirada por um fotógrafo de notícias que capturou o momento exato. Lucas ainda dá palestras ocasionalmente, mas agora foca em ajudar outros jovens a descobrirem suas paixões. Ele criou um canal no YouTube chamado Aviação para Todos, onde ensina conceitos básicos de voo, discute incidentes aéreos famosos e inspira a próxima geração de aviadores. O que aconteceu naquele dia mudou minha vida, Lucas reflete em seu vídeo mais recente, gravado em um pequeno aeroporto onde ele pratica voo regularmente. Mas a lição mais importante que aprendi não foi sobre aviação. Foi sobre preparação. Sobre nunca subestimar o valor do conhecimento. Sobre estar pronto quando a oportunidade, ou a necessidade, surgir. Ele ajusta os óculos, agora com uma armação mais madura, mas ainda característicos. Muitas pessoas me chamam de herói. Honestamente, eu ainda luto com esse título. Eu apenas apliquei o que estudei. Mas se minha história pode inspirar apenas uma pessoa a perseguir sua paixão, a estudar algo que ama tão profundamente que se torna segunda natureza, então tudo valeu a pena. Helena assiste ao vídeo do filho com orgulho transbordante. Ela mantém um álbum de recortes meticulosamente organizado, matérias de jornal, capturas de tela de redes sociais, cartas de agradecimento de passageiros. É um testemunho do dia em que seu filho deixou de ser apenas seu menino e se tornou o menino do mundo. Mas toda noite, quando Lucas chega em casa do treinamento de voo ou dos estudos, ela o abraça exatamente como fazia antes daquele dia fatídico. Porque, apesar de tudo, da fama, das medalhas, das entrevistas, ele ainda é seu Lucas. O garoto que gosta de pizza de pepperoni, que torce apaixonadamente por seu time de futebol, que às vezes esquece de fazer a cama. 6 anos depois do incidente, em uma manhã ensolarada de primavera, Lucas Mendes está novamente em uma cabine de comando. Mas desta vez, é diferente. Ele veste o uniforme de cadete da Academia da Força Aérea, sentado no assento do piloto de um T-6 Texan II, uma aeronave de treinamento avançado. Ao seu lado está o instrutor, Major Davis, um veterano com 20 anos de experiência. Pronto para o seu primeiro voo solo? Davis pergunta com um sorriso. Lucas respira fundo, as mãos nos controles. Memórias daquele dia terrível e maravilhoso inundam sua mente. O medo, a adrenalina, a responsabilidade. Mas também a realização, o triunfo, a prova de que ele poderia fazer isso. Mais do que pronto, senhor, Lucas responde com confiança. O motor ruge a vida. A torre de controle dá autorização. Lucas solta os freios, avança a manete de potência, e a aeronave começa a rolar pela pista. A velocidade aumenta. O mundo fora da janela se torna um borrão. E então, com um toque suave no sidestick, Lucas Mendes, o garoto que salvou 192 vidas, o salva-vidas mais jovem da história da aviação, o menino que provou que heróis podem ter apenas 12 anos, levanta voo. O nariz do avião aponta para o céu infinito, e Lucas sorri. Não é o sorriso nervoso de uma criança enfrentando o impossível, mas o sorriso confiante de alguém que encontrou seu chamado. Ele olha para o horizonte, para as nuvens que sempre o fascinaram, e pensa: este é apenas o começo. E realmente era. Porque esta não é apenas a história de como um garoto salvou um avião. É a história de como uma paixão, cultivada com dedicação e amor, pode preparar alguém para o momento mais importante de sua vida.
É a história de como o conhecimento, não importa de onde venha, pode salvar vidas. É a história de como a coragem não conhece idade. Mas, acima de tudo, é a história de que os sonhos, aqueles sonhos loucos e impossíveis que cultivamos desde crianças, às vezes se tornam realidade de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Enquanto Lucas sobe mais alto, deixando o solo para trás, ele sabe que aquele voo terrível foi apenas o primeiro passo de uma jornada muito maior. Uma jornada que o levaria aos céus que ele sempre amou, não como um passageiro, não como um herói acidental, mas como um piloto de verdade. E em algum lugar lá embaixo, 192 pessoas continuam suas vidas, trabalhando, amando, vivendo, porque um menino de 12 anos se recusou a aceitar o impossível. Porque às vezes, o herói que o mundo precisa vem embalado no corpo pequeno de uma criança com óculos vermelhos e um sonho gigante. E essa, querido leitor, é a história do salva-vidas mais jovem da história.